Sasha saiu do saguão do centro empresarial para a área externa iluminada pelo sol. A raiva ainda borbulhava em seu peito. A bofetada que tinha acabado de levar do chefe de turno por uma pequena e tola falha ainda queimava em sua pele. Gente comum, faxineira comum. Somos apenas tapetes onde os mais ricos limpam seus sapatos caros, pensou ela, cerrando os dentes. Seu olhar, ainda ardido pela humilhação, prendeu-se em uma figura que parecia ter saído da capa de uma revista. Um homem elegante, de cerca de 30 anos, estava parado na entrada principal. O cabelo perfeitamente arrumado, o casaco de cachemir impecável. Um relógio caro brilhava em seu pulso. Ele olhava impaciente para o mostrador, e do bolso do casaco aparecia a ponta de uma carteira de couro. Sasha teria passado direto, sem lhe dar atenção, se não tivesse visto outra figura. Na sombra de um outdoor, sentado no chão, estava um velho curvado. Suas roupas estavam sujas, o corpo enfraquecido, e ele emitia um som baixo, quase inaudível, estendendo uma mão trêmula para um mundo indiferente. Estava claro que não comia há dias. Ainda abalada pela injustiça recente, Sasha não pensou muito. Na memória vieram os truques que aprendeu para sobreviver nos anos mais difíceis. Aproximou-se silenciosamente do homem elegante. Quando chegou perto o suficiente, com um movimento rápido e treinado, puxou a carteira do bolso dele. Ao mesmo tempo simulando um tropeço, esbarrou levemente no homem, inclinou-se como se tivesse pegado algo no chão e, num gesto ágil, devolveu a carteira a ele. Me desculpe, murmurou ela, esforçando-se para que a voz soasse natural. Acho que o senhor deixou cair isto. O homem rico, que no sol do meio-dia parecia ainda mais presunçoso, pegou a carteira. Franziu a testa e apalpou rapidamente os bolsos do casaco caro, confirmando que realmente não estava mais com ela. Quando percebeu que a moça o havia salvado de uma perda embaraçosa, abriu um sorriso bondoso, porém artificial. Sim, é minha, disse ele. Obrigado, moça. Abriu a carteira recheada de notas, tirou uma cédula de 1.000 com descaso e estendeu para Sasha. Tome, uma recompensa pela sua honestidade, disse no tom de quem se livra de alguém inconveniente. Em seguida virou-se, encerrando a conversa por conta própria, e voltou a contemplar seu relógio caro, demonstrando pressa e importância. Sasha franziu o rosto. Claro, sempre acham que dinheiro resolve tudo. Com a nota na mão, ela caminhou direto até a parede sombreada, onde o velho miserável estava sentado. Ele ergueu o olhar cansado para ela. Sasha colocou a nota recém-recebida na mão trêmula e seca dele. Aqui, compre algo para comer, vovô, sussurrou, inclinando-se para perto. O velho olhou a nota com incredulidade. Seus olhos se encheram de lágrimas diante daquela bondade inesperada e rara. Sasha sentiu uma alegria suave, quase infantil, por ter restaurado um pouco de justiça ao mundo. Ela se virou e caminhou em direção à saída do centro empresarial. Dava passos leves, até sorria, quando, de repente, 2 seguranças fortes, vestidos com ternos escuros, apareceram e bloquearam seu caminho. Moça, por favor, acompanhe-nos, disse um dos seguranças, e apesar do tom educado, havia uma firmeza inabalável em sua voz. O departamento de segurança deseja conversar com você. Pediram que ela os seguisse até uma sala de serviço. Alguns minutos depois, Sasha estava em um pequeno e escuro cômodo de videomonitoramento. Dezenas de telas piscavam diante dela, e o chefe de segurança, um senhor cansado de expressão amarga, começou imediatamente a ameaçá-la, falando de polícia, de prisão, de ficha criminal. Você é uma ladra, é isso que você é. Temos tudo gravado, dizia ele apontando com um dedo grosso como uma linguiça para um dos monitores. Vamos resolver isso agora. Nesse momento, a porta se abriu novamente e chamaram justamente o homem elegante de quem Sasha havia tirado a carteira. Ele entrou com uma expressão de profundo incômodo no rosto. Pedimos desculpas por incomodá-lo, começou o chefe de segurança, curvando-se nervoso. Pegamos esta moça após uma tentativa de furto da sua carteira. Ligaram o vídeo em um dos monitores, mostrando tudo em close. Lá estava Sasha se aproximando.
Lá estava a mão dela entrando no bolso do casaco, e lá estava ela devolvendo a carteira ao homem. As imagens eram nítidas, sem margem para dúvidas. Sasha fechou os olhos. É isso. Estou perdida. Quis fazer justiça. E só conseguiu prejudicar a si mesma. Se ficasse com antecedentes, nunca conseguiria um emprego normal. Nem para faxina, talvez. No orfanato já apanhava por muito menos. Agora, fora daqueles muros, o mundo era bem mais cruel. Tudo era sério demais. O homem rico finalmente desviou o olhar da tela e encarou Sasha. Ela esperava que ele acabasse com ela de vez, confirmando a acusação. Mas que palhaçada é essa? Disse ele de repente com um desdém gelado, mas dirigido não a Sasha, e sim à segurança. Vocês enlouqueceram? Eu acabei de dizer que deixei cair minha carteira. A moça a encontrou. Está claríssimo no vídeo. Vocês são cegos ou simplesmente não sabem usar o equipamento? O chefe de segurança ficou paralisado, a boca aberta, sem saber o que responder. O homem deu um passo à frente, segurou Sasha pelo cotovelo e começou a conduzi-la para fora da sala. Que vergonha essa sua equipe, disse ele ao segurança. Se ela quisesse roubar, eu nem teria percebido. A moça não fez nada de errado. Entendido? Sasha se sentia como uma borboleta que alguém acabara de salvar do fogo. Eles caminharam até o estacionamento e o coração dela batia acelerado. Por que ele fez isso? O que ele queria em troca? Muito obrigada. Começou ela, sem saber como expressar sua gratidão. Um favor por outro, moça. Cortou o homem, sem sequer olhar para ela, abrindo a porta de um carro luxuoso. Entre. Eu explicarei minhas condições. Sasha não tinha escolha. Sabia que se recusasse, aquele sujeito rico poderia chamar a segurança de novo. E aí ela estaria perdida de verdade. Sentou-se no banco de couro macio, sentindo-se presa numa armadilha. O homem girou a chave. O carro deslizou silencioso pelas ruas, enquanto ele, com um foco frio e calculado, começou a falar. Meu nome é Oleg, apresentou-se. E eu preciso da sua ajuda em um assunto delicado. Você é talentosa. Eu vi como você age. E soube reconhecer seu valor. Ele se ofereceu para levá-la até em casa e, no caminho, explicou por que precisava de uma garota com mãos tão habilidosas. Dmitry Varigin, um velho tubarão dos negócios. Esse homem é o próprio mal, disse Oleg, com um tom grave, e Sasha ouviu ecos de dor em sua voz. Ele está envolvido no assassinato da minha família. Ele roubou algo que pertencia aos meus pais. Amanhã à noite ele estará neste mesmo centro empresarial, organizando um evento social, e com ele estará um objeto muito importante. Oleg lançou um olhar firme para a garota silenciosa ao lado dele. Esse objeto precisa ser recuperado. Você me deve. Eu a salvei da lei. Agora pague pelo favor. Sasha sentiu o medo se transformar em ansiedade e confusão. Aquele sujeito elegante queria puxá-la para algum jogo sujo. Eu... eu não faço esse tipo de coisa, murmurou ela, quase suplicando. Ah, não? Oleg sorriu de canto irônico. E como você chama aquele teatrinho com a minha carteira e o mendigo? No orfanato, furtos eram comuns. Todos roubavam de todos. Era questão de sobrevivência. Mas aqui, no mundo real, aquilo poderia acabar de forma horrível. Ainda mais se tentasse roubar um homem tão poderoso, ele a esmagaria como uma mosca no vidro. Eu vou te proteger e te recompensar, disse Oleg, sem desviar os olhos da estrada. Ele esconde uma pasta com documentos, patentes, provas de que a invenção realmente pertencia à minha família. Quando essa pasta estiver comigo, o próprio Varigin ficará vulnerável diante da justiça. Sasha não se importava com quem devia o quê, mas já estava presa no anzol. Não tinha outra escolha a não ser concordar. Acredite, o que vamos fazer é um ato de justiça, disse Oleg, olhando para ela com uma expressão mais suave. Algo parecido com o que você fez comigo lá no centro empresarial. Depois de deixá-la em casa, Oleg fez Sasha prometer que se encontrariam no mesmo local no dia seguinte, pela manhã. Na manhã seguinte, Sasha saiu do prédio exatamente na hora marcada. Oleg já a esperava no carro e, desta vez, seu olhar não parecia arrogante, mas calculista, avaliando-a com atenção. Bom dia, temos pouco tempo.
disse ele sem formalidades. À noite, no evento, você será minha acompanhante. Então, precisa estar vestida à altura. Eles passaram o dia rodando pela cidade, boutiques com vestidos elegantes, onde Oleg pagou, sem piscar, por um traje caríssimo e sapatos finos. Um salão de beleza, onde os cabelos de Sasha foram transformados em um penteado sofisticado, e um estúdio de manicure. Durante o almoço, em um restaurante onde Sasha mal conseguia parar de olhar ao redor, maravilhada, discutiram a história e o plano de ação. Você será minha parceira de negócios, explicou Oleg. Precisamos agir naturalmente. Sua função é ser invisível enquanto eu distraio Varigin. Na conversa, Sasha soube mais sobre a morte da família dele. Eu tinha 14 anos quando perdi meus pais, contou Oleg. Eles morreram de forma horrível quando os capangas de Varigin incendiaram nosso chalé. Sasha viu como os dedos dele apertaram involuntariamente o copo de água. E tudo por causa de um único patente, continuou. Uma invenção revolucionária. Mas meus pais se recusaram a vendê-la para ele. No fim, ele simplesmente se apropriou da invenção à força. Registrou o patente em seu próprio nome e escondeu todos os documentos que provavam quem era o verdadeiro inventor. E que tudo pertencia à minha família. Eu sei onde esses documentos estão e com a sua ajuda vou recuperá-los. E nunca tentou fazer isso pela justiça? Perguntou Sasha. Claro que tentei. Depois que herdei o que restou e abri minha empresa, busquei justiça pelos meios legais. Mas Varrigan é poderoso demais. Consegui reunir algumas provas, mas ainda não chega. Falta a evidência decisiva, disse Oleg, recostando-se na cadeira. E você conhece bem aquele centro empresarial. Sasha deu de ombros. Trabalho lá como técnica de manutenção há um ano. O prédio é enorme. Quase ninguém conhece quem trabalha no outro lado. Mas, sim, posso dizer que conheço. Por quê? O escritório de Varrigan fica no 10º andar. Oleg encarou Sasha firmemente. Consegue imaginar onde isso é? Claro, respondeu ela imediatamente. Na mente dela surgiram as paredes longas de vidro fosco com o logo chamativo da empresa. Sasha já estivera lá várias vezes, para retocar pintura, trocar lâmpadas, limpar alguma área. Ótimo, disse Oleg levantando-se. Então estamos prontos. Vamos. À noite, quando a cidade começava a se iluminar com néons, Sasha, usando um elegante conjunto social em tom grafite que realçava sua figura jovem e esbelta, caminhava pela garagem de braços dados com um homem rico rumo à entrada do centro empresarial. O penteado sofisticado e a maquiagem leve davam ao seu rosto um ar refinado, ainda que um pouco assustado. Ela sabia que estava impecável e elegante, mas mesmo assim se sentia como se estivesse indo a um baile de máscaras. O foyer do salão de conferências brilhava com luxo, roupas caras e risadas falsas. Oleg, sem hesitar e cheio de uma segurança quase insolente, entrou em uma provocação verbal com algum convidado influente, desviando a atenção de todos para si. Sasha movia-se como uma sombra, discreta, graciosa, invisível. Quando Varrigan se distraiu com mais uma fala alta de Oleg, a mão de Sasha deslizou para dentro do bolso do paletó do magnata. Um instante depois, a chave que ele sempre carregava estava na palma dela. Sasha saiu rapidamente do foyer para o corredor. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Mas aquilo era apenas o começo do plano de Oleg. No pequeno depósito de serviço, onde ficavam guardadas as coisas que ela usava no trabalho, Sasha colocou um avental de faxineira e amarrou um lenço na cabeça. Agora ela estava irreconhecível, exatamente como planejado. A calça grafite não destoava da roupa cinza do uniforme, camuflando-a com perfeição. Esse almofadinha não é tão bobo quanto parece, pensou Sasha pela milésima vez, admirada, enquanto seguia para o elevador. Ela subiu até o 10º andar, inteiramente ocupado pela empresa de Dmitry Varigin. Aquela hora de sexta-feira, o escritório estava quase vazio, apenas algumas luzes acesas aqui e ali. Todos os funcionários e convidados estavam no evento lá embaixo. Alguns funcionários comuns que ela encontrou pelo corredor nem deram atenção à faxineira. Com a chave técnica, Sasha abriu a porta do escritório de Varigin e entrou como se fosse dona do lugar. Mas por dentro tudo estava tenso, como uma corda prestes a estourar.
Com os dedos trêmulos, ela encaixou a chave na fechadura do cofre e a girou. Assim como Oleg havia dito, numa das prateleiras, entre pilhas de documentos, estava a pasta tão desejada. Ao abri-la, Sasha passou os olhos rapidamente pelas folhas. Na primeira página do patente, brilhava o sobrenome Varygin. Ela virou o documento e encontrou outro. Entre as linhas cheias de termos jurídicos, havia outro nome. Um sobrenome que ela carregava desde criança. Um sobrenome raríssimo, que nunca tinha visto em mais ninguém. Pingvinenko. Sasha ficou imóvel, sem entender completamente o que aquilo significava, mas sentindo um frio profundo se espalhar por dentro. A coincidência era impossível demais. Ela, uma órfã completa, Sasha Pingvinenko, encarava um documento guardado pelo homem que destruíra uma família com o mesmo sobrenome que o dela. Mas não havia tempo para teorias. Escondendo os papéis, Sasha correu de volta para o depósito, onde Oleg, como combinado, a esperava. Tirou o avental rapidamente e agarrou o jovem magnata pela mão, puxando-o para o banheiro feminino. O único lugar longe das câmeras. Estava tudo lá, exatamente como você disse, sussurrou ela, ofegante. Olhe, Oleg pegou os documentos com avidez. Perfeito. Agora é a minha vez. Você não imagina quanto esperei por este momento. Finalmente o nome Pingvinenko vai ressurgir. Pingvinenko, murmurou Sasha. Esse também é o meu sobrenome. Oleg olhou para ela. A euforia desapareceu em um segundo, substituída por choque. O rosto dele mudou completamente. Incredulidade, espanto, confusão. Isso é improvável, balançou a cabeça. Meu pai dizia que nossa família tem um sobrenome único. Não existe outro igual. Meu bisavô ganhou esse nome quando era um menino de rua, levado para uma comunidade durante a Guerra Civil. Não pode haver outro Pingvinenko. De repente, Sasha foi tomada por uma fúria quente e dolorida. A vida nunca lhe dera nada além daquele sobrenome estranho, raro, mas querido. E agora aquele playboy arrogante por quem arriscara a própria pele queria tomar da boca dela até isso, negando sua última herança. Ela arrancou a mão da dele, segurou o queixo de Oleg com firmeza e obrigou-o a olhar somente para ela. Você pode dizer o que quiser, pronunciou com cada palavra afiada como lâmina. Mas o meu nome é Alexandra Savelievna Pingvinenko. Entendido. Alexandra Savelievna, murmurou Oleg. Ele analisou cada traço do rosto dela. Savel, assim se chamava o nosso pai. Oleg apertou o pulso dela e começou a sussurrar. Estavam tão próximos que Sasha ouvia cada sílaba. Naquela noite, quando tudo aconteceu, eu me lembro do fogo, da fumaça, do cheiro de gasolina. Meu pai gritava, minha mãe corria em pânico, as portas estavam travadas. E então alguém colocou minha irmãzinha chorando nos meus braços. Fujam, meu filho! E me empurrou pela janela para o jardim. Ele fechou os olhos por um momento. Eles não conseguiram escapar. Acordaram tarde demais. O teto desabou sobre eles. Eu fiquei parado, escondido entre as árvores, vendo a casa queimar até o fim. Oleg engoliu seco e voltou o olhar para Sasha. Minha irmã tinha uns 3 anos. Uma gordinha fofinha que chorava o tempo todo. Depois fomos levados para o orfanato. E nos separaram. A diferença de idade era grande demais. 3 anos e meio depois, eu deixei o orfanato e comecei a vida adulta. Tentei encontrar minha irmã, mas me disseram que ela já tinha sido adotada. Foi aí que perdi a pista. Depois me devolveram ao orfanato, disse Sasha com a voz baixa. Depois me transferiram para outro quando o meu fechou. Oleg segurou Sasha pelos ombros. Sashka, é você! É você, entende? Você é minha irmã! Sua voz explodiu em puro descontrole. Ele a envolveu num abraço apertado. Sasha, que vivera a vida inteira acreditando que estava completamente sozinha neste mundo, ainda não conseguia sentir a mesma alegria avassaladora. Mas, por educação, e talvez por choque, devolveu o abraço ao recém-descoberto irmão. Vamos, maninha, disse Oleg puxando a mão dela e levando-a consigo. No foyer, os convidados já tinham ido embora. Alguns funcionários do centro empresarial limpavam as mesas. Oleg e Sasha seguiram para o auditório.
A tensão aumentava a cada passo. Quando entraram no salão, um dos organizadores importantes subiu ao palco. Ele falava devagar e com imponência. E agora vamos receber o homem, a lenda, o talentoso em tudo, o incrivelmente bem-sucedido, o favorito da sorte, o nosso inestimável Dmitri Pavlovich Varygin. Sob aplausos ensurdecedores, Varygin caminhou pesadamente até o palco. Envelhecido, gordo, satisfeito. Senhoras e senhores, disse ele com seu tom presunçoso, meus méritos são, sem dúvida, exagerados, mas alguns patentes eu realmente possuo, e com grande orgulho apresento a vocês o lançamento da primeira fábrica de compósito biodegradável ultraleve para materiais de construção, baseado na minha invenção pessoal. E foi justamente nesse momento que uma voz cortou o salão como um raio. Oleg gritou tão alto que Sasha até se encolheu de susto. Esse homem está mentindo! Todos se viraram. O apresentador, surpreso e irritado, perguntou. Quem é você, rapaz? Com que direito invade assim o nosso evento? Oleg caminhava firme em direção ao palco, segurando Sasha pela mão. Eu tenho o direito de falar, disse ele em voz clara. Porque esse homem aí está apresentando como sua uma invenção que não lhe pertence. Essa criação é de Savely e Maria Pingvinenko. E este assassino se apoderou dela de forma criminosa. Quem diabos é você? Rugiu Varygin, ficando roxo de raiva enquanto agarrava a tribuna. Oleg Savelyevich Pingvinenko, respondeu ele em voz alta. E esta é minha irmã, Alexandra Savelyevna. Somos os herdeiros daqueles que você matou em sua própria casa, por pura ganância. Varygin bateu o punho na tribuna. Tirem esse lunático daqui. Está falando absurdos. Aqui estão as provas de que o patente pertencia aos nossos pais, disse Oleg, levantando um dos documentos. E este aqui é o registro da transferência fraudulenta para o seu nome, logo após a morte deles. Oleg subiu ao palco e encarou Varygin de perto. Sasha viu o olhar do irmão. Ele não tinha medo, nem hesitação, nem ódio vazio. Apenas certeza. De onde você tirou isso? Murmurou o magnata pálido, agarrando-se ao peito e respirando com dificuldade. O que o incomodou, Sr. Varygin? Perguntou Oleg, sem desviar os olhos. Achou que esses documentos estavam bem escondidos? Achou que a morte da família Pingvinenko estava enterrada? Pois se enganou. Eu juntei prova por prova, cada detalhe, cada testemunho. Toda a evidência da sua participação na morte de nossos pais já está nas mãos da polícia. Oleg virou a cabeça ao ouvir alvoroço na entrada do salão. E ali, inclusive, está ela. Todos se viraram para os policiais que entravam no salão. Varygin empalideceu de repente. Segurando o peito, escorregou para fora do palco como um homem derrotado. O magnata jamais se recuperou do golpe que recebeu naquele dia. O processo criminal, por fraude corporativa em larga escala, apropriação ilegal de propriedade intelectual e participação no incêndio que causou a morte de Savely e Maria Pingvinenko, caiu sobre ele como uma avalanche. Acamado no hospital, ele não conseguiu resistir por muito tempo. O tribunal anulou todos os direitos de Varygin sobre o invento, e Oleg e Alexandra, como únicos herdeiros legítimos, recuperaram o patente do compósito biodegradável único. Em seguida, o tribunal reconheceu que a fábrica havia sido construída exclusivamente para produzir o material baseado na tecnologia roubada. Ela foi confiscada da empresa de Varygin e transferida à propriedade dos herdeiros Pingvinenko como restituição completa e compensação por danos morais. Assim, o irmão e a irmã alcançaram justiça, recebendo de volta o ativo criado com o trabalho intelectual que havia sido arrancado de sua família. Agora eles administravam juntos a própria empresa. A indústria fundada sobre aquele avanço científico crescia rapidamente. Eles prosperaram. Oleg, um estrategista nato e excelente financista, assumiu investimentos, expansão da produção e supervisão jurídica. Sua inteligência e visão garantiam um crescimento estável, protegendo a empresa de qualquer ameaça externa. Alexandra, com sua notável intuição e experiência de vida, logo assumiu a gestão operacional. Ninguém compreendia melhor do que ela o que significava sobreviver e tornar tudo eficiente,
Sasha, que no primeiro encontro não sentia qualquer ligação familiar com Oleg, aos poucos redescobriu o afeto infantil perdido e se apegou profundamente ao irmão. Depois de tantos anos de solidão, ela finalmente sentiu que tinha uma alma da própria família, algo que nunca ousara sonhar. A justiça prevaleceu e a família perdida foi reencontrada, honrando e perpetuando o legado de seus pais. E você? Conte nos comentários se gostou desta história. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Daqui a alguns dias, uma nova história emocionante estará por aqui. Não perca!